Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui o Endia. E antes de dar início, eu vou dar uma rápida explicação o que é o Endia Firewall. O Endia Firewall é uma distribuição Linux derivada do IPCOP. Ela é especializada em firewall e possui uma interface web unificada de gerenciamento. Você pode fazer todas as configurações pelo seu navegador. É de fácil administração e bastante intuitivo essa interface web dele. E existem duas versões iniciais, sendo uma baseada em dispositivo hardware, que seria uma Plice, que é comercializada pela Italia Endia, e a versão chamada Endia Firewall Community, que é seu download é livre e gratuito, você pode baixar pela internet. Atualmente o Endia Firewall tem essa versão open source, que é um termo, open source é um termo utilizado que significa código aberto, diz respeito ao código fonte do software e que permite ser adaptado para diferentes fins. Você pode personalizar o Endia ou modificar de acordo com a sua necessidade, já que o seu código é aberto, você pode ter acesso a todos os códigos de linha de comando que existem dentro do Endia. Só um detalhe, você não pode retirar os créditos do desenvolvedor. Você não pode retirar ou modificar esses créditos do desenvolvedor do Endia Firewall. Eu vou chamar aqui o nosso VirtualBox para a gente criar a máquina para dar início à instalação da nossa máquina virtual para instalar o Endia Firewall. Cliquei aqui em novo, eu vou dar um nome à nossa máquina, vou chamar de Endia, tá maiúsculo, Endia Diase, tipo de sistema Linux, versão, eu vou colocar outras, 32 bits, quantidade de memória que eu vou dar para o nosso firewall. O interessante do Endia é que você não precisa de uma configuração robusta para poder rodar esse sistema. Ele, com configurações mínimas, ele roda tranquilamente e é bem confiável. Eu vou colocar aqui 1500 MB de memória RAM, marcar a opção criar um novo disco rígido virtual, ok. Ele me pergunta qual o tamanho desse disco virtual, eu vou colocar 20 GB. Criamos nossa máquina virtual. Eu vou agora em configurações para a gente setar, setar a imagem ISO para dar início à instalação do Endia. Eu tenho aqui uma imagem ISO da versão 2.5.1, que é a versão que a gente vai trabalhar. Hoje existe a versão 3.0, se não me engano. Setei a imagem ISO. Eu vou agora em redes. A gente precisa ter mais de uma rede no nosso Endia. Um pouco mais na frente eu posso explicar direitinho como é que funciona essas interfaces do Endia. De antemão eu vou configurar aqui o primeiro adaptador no modo bridge. E aí a gente já faz o teste na nossa própria máquina. E como eu estou usando o wireless, vou deixar a placa de rede que está conectada à minha internet. Adaptador 2 também no modo bridge, wireless. Habilitar o nosso adaptador 3 também no modo bridge. Ok, já configurei a imagem ISO para dar início à instalação. Já configurei as minhas 3 interfaces de rede. Ok, agora eu vou startar a máquina. Eu vou chamar aqui a tela toda, que fica mais fácil de visualizar. Vou pressionar qualquer tecla para ele carregar os pacotes para dar início à instalação. A primeira tela ele pergunta qual idioma eu vou escolher para continuar com a instalação. Eu vou deixar em inglês. Segunda tela, uma tela de boas-vindas à instalação do Endia. Ok. Terceira tela,
ele dá uma informação que o disco será particionado e todos os dados serão perdidos. Estou ciente? Sim, ok. A terceira tela ele pergunta se eu quero habilitar a porta serial para utilizar o console, que seria eu fazer configurações no End através dessa porta serial, através de linhas de comando. Não é o nosso caso, vou deixar não, ok. Ele vai criar a partição do disco. Montando os arquivos de root e vai dar início à instalação dos pacotes. Só mais alguns minutos, rapidinho ele conclui essa instalação. Após concluir a instalação, ele pergunta já qual o endereço de rede da nossa placa Green Interface, que é a nossa rede local. E, consequentemente, será o nosso gateway, o gateway da nossa rede. Por padrão, ele já nos traz aqui um endereço IP 192.168.0.15. Você pode usar ele ou pode utilizar qualquer outro de diferentes classes de IP. Eu vou escolher 92.168.100.254. Será o IP do nosso Endia. Eu vou dar OK. A máscara eu vou deixar padrão. OK. OK. Em alguns minutos ele vai pedir para você retirar a imagem ou a unidade de CD da sua gravadora para poder ele restartar e iniciar o Endia. Eu vou dar OK. Ele informa que a instalação foi bem sucedida. OK. Eu já venho aqui em dispositivo e já removo a minha unidade virtual. Eu vou ter que reiniciar a máquina porque ele já entrou em boot novamente. Deixa eu reiniciar. Agora deixa eu voltar aqui pro tamanho. Pronto. Essa é a tela inicial do nosso Endia que fica no servidor. Ele dá algumas informações do Endia Firewall Community e a versão que a gente instalou aqui, que é a 2.5.1. Nos traz também a URL para a gente poder acessar a interface web do Endia para poder gerenciá-lo. E mais algumas informações aqui que eu posso trabalhar em linha de comando, que eu pressiono 0 para entrar no shell do Endia. Número 1 para reboot, para reiniciar, caso haja algum problema ou manutenção preventiva ou algo parecido. 2 para configurar a senha root e 3 para configurar a senha para admin, porque a gente não acessou ainda a interface web, mas essas senhas a gente define na interface web. 4 para dar um restore default, ele restaurar as configurações de fábrica. Eu vou minimizar aqui o virtual, eu já tenho o navegador aberto aqui e vou digitar aquela URL que ele nos informou. HTTP S
254.10.443. Ok. A primeira tela ele dá um erro de certificado, mas você vem em avançado e manda prosseguir mesmo assim. Dependendo do seu navegador, essa mensagem ela é diferente, mas você pode mandar continuar sem problema. Ele vem com a tela de boas-vindas ao End Firewall. Eu clico aqui em avançar. Ele pergunta qual o idioma que eu quero utilizar nessa interface web. Eu vou escolher português. Time Zone seria o nosso fuso horário. Vou procurar aqui América Fortaleza. Avança. Seria o contrato de utilização do Endia. Se você tiver interesse, você pode ler. E avança. Ele vem com a tela para importar uma cópia de segurança. Isso é um backup do Endia, caso eu tenha algum problema de hardware, algum problema no próprio Endia e eu preciso fazer a instalação, eu posso restaurar um backup que foi criado anteriormente. Não é o nosso caso, é a primeira instalação, eu clico em continuar. Ele vem com a tela agora para alterar as senhas dos usuários. Eu tenho o usuário administração web, que seria para gerenciamento do Endia através da interface web dele. E tenho a senha root, que é para configurações via linha de comando ou acesso SSH. Eu vou definir duas senhas aqui. O ideal é que você defina senhas diferentes, por segurança. Só um minuto. Configurar a root. Ok, avançar. Ele pergunta agora escolher o tipo de conexão para a nossa interface vermelha não confiável. Deixa eu dar uma rápida explicação para vocês sobre as interfaces do Endia. A gente pode ter até 4 redes diferentes separadas no nosso firewall. Eu tenho a rede vermelha, a red, que este é o segmento não confiável, que é a nossa WAN, né? Geralmente a grosso modo é a nossa internet. Tenho a rede verde, que é a rede interna, a nossa LAN. Essa é a zona mais protegida e é dedicada às estações de trabalho. Por padrão, é a única que pode acessar, já vem configurada, né, para acessar a interface de gerenciamento do Endia. Nós temos a laranja, que seria a nossa DMZ. Essa zona é utilizada geralmente, um exemplo, para hospedar os servidores da sua empresa. E esses servidores, os servidores que precisam acessar a internet para fornecer serviços. Um exemplo, você tem um servidor web ou um servidor de e-mail, um servidor FTP. O ideal é que você coloque nessa zona DMZ. Caso haja algum ataque ou uma quebra de segurança e o invasor consiga acessar essa rede, ele não terá acesso às suas demais, principalmente a rede local, a verde. E temos a azul, que será o nosso Wi-Fi. É uma zona dedicada aos clientes que utilizarão a rede sem fio para acessar a internet. Eu vou voltar para a tela aqui do Endia. No nosso caso, eu posso configurar essa interface WAN como IP estático. Estou recebendo um IP do nosso provedor físico, ou DHCP, um IP dinâmico, PPoE, não é o nosso caso, a gente vai configurar aqui de forma DHCP. Eu clico em avançar. Ele pergunta qual segmento eu quero criar. Eu vou configurar o segmento de rede sem fio, azul.
ele continua com assistente de configuração de rede, já com o IP da rede verde configurado, a máscara de subrede. Tenho a interface que está configurada a essa placa com o endereço MAC. E eu vou configurar agora a interface azul. Vou escolher o endereço de IP para ela, colocar 172.10.10.10.1 e escolho uma outra interface de rede que vai ser utilizada por essa rede azul. A máscara deixa padrão? Não, vou colocar classe B, barra 16. Escolhi a placa de rede. Nome do computador, host. Esse é o nome do nosso firewall. Vou endereçá-lo de Endia de A a Z. Nome de domínio. Esse nome de domínio caso haja um servidor de domínio na sua rede, um Active Directory do Windows, você pode integrar o Endia ao Active Directory e utilizar os usuários, ditar regras de bloqueio de site, de portas, pelos usuários que já estão cadastrados no AD. Eu vou clicar aqui em avançar e sobrou a última interface que será destinada à nossa porta de rede vermelha, nossa zona vermelha. Ele pergunta se eu quero utilizar um DNS manual ou automaticamente. Eu vou deixar automaticamente, clico em avançar, ele me retorna dizendo que as configurações do servidor DNS foi escolhida automaticamente, ok, avança. Configure o e-mail padrão do admin. Esse é o endereço de e-mail do administrador da rede, administrador do firewall. Caso haja uma queda de internet, uma falta de energia, ou alguém acesse ele com webadmin, ou um acesso via linha de comando como root, ele dispara um e-mail para o administrador informando o que aconteceu de anormal no Endia ou um acesso não autorizado. Eu não vou configurar agora, só clicar em avançar e ele pede para que eu aplique as configurações. Ele vai demorar aqui uns minuto, entre 40 segundos e 1 minuto, para salvar essas configurações que nós fizemos nas zonas. Só mais um instante. Pronto, ele já pede o usuário e senha do web admin. Deixa eu escolher o usuário admin. E a senha que definimos anteriormente. Essa é a tela inicial do Endia. No nosso servidor ele fica com a telinha preta. Deixa eu chamar aqui. Pronto. Nosso servidor ele vai ficar com a telinha pretinha lá, bonitinho. E aqui a nossa interface web, que a gente pode gerenciar todos os recursos do Endia. Aqui nós temos algumas informações sobre o hardware, né? O uso de CPU, o uso de memória, o uso do disco. Temos um monitoramento dos serviços, todos estão desabilitados, detecção de intruso, proxy SMTP, proxy HTTP, quantas páginas estão sendo acessadas, quantos e-mails estão sendo recebidos, se tem algum com vírus. Temos os gráficos da nossa interface, como não há utilização desses links, então estável. As conexões, aqui é a conexão WAN, a nossa conexão vermelha, o endereço de IP que a gente recebeu e o tempo de atividade dessa conexão. Aqui mais em cima a gente tem algumas informações sobre a versão do Endia, a versão do kernel e o tempo de atividade desse servidor. E você pode editar esse tempo desses plugins, a gente chama de plugin, o tempo de atualização deles. Você pode diminuir o tempo de cada atualização. E ele joga essa informação na tela para você. Ok? Então, essa foi só a instalação e o primeiro acesso.
a gente continua no próximo vídeo.